Jai Hare Krishna. Obrigado a todos os devotos que estão assistindo esse encontro Meet, né? Então, esse encontro Meet, ele ocorre todos os sábados, sempre a essa hora, 8 horas da noite, né? E é uma forma dos devotos se associarem, né? Então, agora, presencialmente, nós temos presencialmente, né? Temos Krishna Karuna, temos Lua e temos Rafaela. E ao vivo, temos aqui o nosso querido Rama Presta, né? Jai, Prabhu. Haribol. Então, hoje, a aula do Gita será... Eu tinha chamado para Avioma, mas ele não pôde vir, porque ele tinha uma série de palestras o dia inteiro e à noite ele não ia ter voz para fazer mais uma palestra de uma hora de aula. Então, a gente vai fazer o Bhagavad Gita. Vamos estudar o verso... Deixa eu ver aqui, é o verso... Acho que é o 32, mas deixa eu olhar aqui ao certo. Ok? O verso 32 do capítulo 9. O capítulo 9 é o serviço devocional, né? E esse verso 32 é um verso até um pouco polêmico, né? Porque sempre nesse mundo material existe uma rivalidade, né? Entre quem é mais inteligente, é o homem ou a mulher. Então, as mulheres dizem, eu sou mais inteligente. Aí o homem diz, eu sou mais inteligente. Aí ficam brigando, né? As mulheres fazem tudo, os homens não fazem nada e ficam dizendo que são mais inteligentes, né? Porque a mulher é a mãe, né? E sem a força geradora, né? Como é que o homem poderia nascer via esse mundo, né? Então, é um polêmico isso. Então, a gente vai tentar desmistificar todo esse debate hoje, né? Nessa aula, mas eu vou falar um pouco e também vou abrir espaço para qualquer devoto, né? Também se pronunciar e dar a sua opinião. Toda opinião aqui vai ser respeitada, certo? São diferentes ângulos de vista, né? Então, todas essas opiniões, assim, eu acredito que vinda dos devotos tem um ponto de clareza, tem um ponto de retidão. Então, elas podem ser aceitas, né? Aceitas, talvez não vividas, vivenciadas, mas pelo menos aceitas, elas podem ser, tá? Então, vamos agora começar o nosso programa oficialmente e para dar o primeiro pontapé inicial e começar essa partida, nós vamos chamar o trio de devotas, né? Brahma, Vishnu e Shiva, né? São masculinos, mas a gente vai chamar aqui o nosso trio Krishna Karuna, Rafaela, né? E Lua, né? A nossa santíssima trindade feminina, para cantar Jayarada Madhava. Pronto, menino, devotas. Agora Gopi Jana Vallabha Girivaradari Sodanandana Brasa Aranjana
Atenção, Hari. Hari, tá sem som. Então, vamos iniciar nossa conversa de hoje do Bhagavad Gita, né? Como ele é, né? E estamos aqui para falar um pouco sobre esse capítulo 9 do Bhagavad Gita, o verso 32, ok? Então, vamos começar lendo o sânscrito desse verso, né? Então, o Bhagavad Gita é uma escritura sagrada, ela foi escrita há 5.000 anos, né? 5.000 anos, e essa escritura sagrada, ela trata sobre o conhecimento espiritual de uma forma científica, né? Então, os primeiros capítulos do Bhagavad Gita, ele trata sobre o conhecimento analítico da alma, compreender o que é a alma. Afinal de contas, o que é a alma? Será que a alma é a mente? Será que a alma é a inteligência? Será que a alma é o corpo? O que é realmente essa alma? Então, os primeiros capítulos tratam sobre isso. Também trata sobre o karma, né, que são as atividades. Essa alma, ela executa atividades ou as atividades são executadas pela natureza, né? Então, essa é a discussão do karma. E esse karma, ele é reativo ou ele morre em si mesmo, né? Então, essa é outra análise. Será que o que eu faço está já preparando as coisas que vão acontecer na minha vida no futuro? E as coisas que estão acontecendo na minha vida agora, no presente, será que essas coisas, essas coisas que estão acontecendo na minha vida no presente, elas são um fruto de uma atividade passada minha, né? Hare Krishna, Cristiano. Haribol, bem-vindo. Esse aqui é o Cristiano, pessoal. Vou interromper um pouquinho aqui para apresentar o Bhakta Cristiano. Ele é um professor de inglês que ele ensina o Bhagavad Gita em inglês, né? E eu vou passar para vocês o link para quem quiser aprender inglês através de estudar o Bhagavad Gita. Então, esse é o Cristiano. Hare Krishna. Ou será que é o Cristiano? Haribo, boa noite a todos, reverências. Não, esse é o Krishna Charan. Esse é o Cristiano, tem outro Cristiano. Esse aqui é o Krishna Charan. Krishna Charan. E eu pensei que estava falando de outra pessoa, né? De um xará meu. É, um xará seu. O Krishna Charan fabrica bala de gengibre. E é o rei das balas de gengibre. E está aqui também. O rei não, porque todo devoto sempre está na posição mais elevada, né? Bom, então vamos continuar. Então, o que eu estava dizendo era que o karma, é muito importante a gente compreender o karma, porque às vezes a gente tem uma luta muito forte com a natureza, tentando ajustar a nossa vida, tentando fazer com que a nossa vida ela seja moldada de tal maneira que a gente possa sempre ser feliz, mas às vezes a gente não consegue, né? A realidade é que a felicidade e o sofrimento, né, elas vêm de feitos passados, né, de nossa vida passada. E por mais que a gente tente moldar a nossa vida, ainda assim a gente não consegue fazer as coisas
exatamente como nós queremos, né? Então, aí, esse é o estudo do karma, né? Aí, depois, Krishna continua explicando, nos capítulos posteriores, Karma Yoga, né? Onde você procura utilizar o karma para a sua evolução espiritual. Ou seja, já que o karma ele está sempre indo, né, de uma posição para outra posição, então vamos procurar ir para posições superiores, né? Então você vai gradualmente se elevando passo a passo nos seus nascimentos, né? Então, assim, os espíritas, eles trabalham muito sobre isso, né? Os espíritas, eles trabalham muito esse lado de melhorar o karma, né? O trabalho dele, principalmente, é de karma yoga. Eles procuram melhorar o karma para nascimentos após nascimentos irem evoluindo, né? Então, esse tipo de trabalho é classificado no Bhagavad Gita cientificamente como Karma Yoga, né? Então, aí depois Krishna vem no capítulo 6, descrevendo um outro processo de realização espiritual, que é a Dhyana Yoga, que é a yoga da meditação. Aí, nesse caso, você para de executar suas atividades, né? Para de executar todo tipo de atividades e se dedica à prática da yoga, né? Você se dedica a compreender o eu através da meditação. Os budistas fazem isso, os yogis também. Eles tentam cessar todas as atividades materiais e se dedicar à meditação na alma espiritual e na superalma que estão dentro do coração. Isso aí é o capítulo 6, né? A partir do capítulo 6, Krishna começa a descrever o serviço devocional. O serviço devocional como a atividade mais elevada do que Karma Yoga, mais elevada do que Jnana Yoga, mais elevada do que o estudo analítico da alma, é a devoção, é o amor por Deus. E para se ter esse amor por Deus, é preciso ter conhecimento do Eu Supremo, conhecimento de Deus. Então, tem um capítulo 7 que é Alcançando o Supremo. Então, Krishna se descreve as opulências divinas, descreve o seu eu transcendental como em comparação a vários elementos que a gente pode observar na natureza, como o sol, como o céu, como o oceano, para que a gente possa sempre lembrar do Senhor Supremo, que a lembrança do Senhor Supremo, ele traz o amor. E aí, esse do capítulo 6 até o capítulo 12 está se descrevendo exatamente o processo de amar a Deus, o processo de você praticar a yoga do amor, a devoção, né? E Krishna sempre mostrando que ela está acima da Karma Yoga e acima da Jnana Yoga. Agora, Krishna sempre mostra que cada um ele deve seguir o seu processo no seu nível. Ele não deve pular artificialmente. Se você não tem como praticar a devoção exclusiva a Deus, então você pode praticar a Karma Yoga, você pode praticar a Jnana Yoga, você pode fazer um estudo analítico da alma, você pode praticar outros processos, mas ele sempre mostra que a devoção está em primeiro lugar. Então, do verso 6, do capítulo 6 até o capítulo 12, todo ele é preenchido de devoção, de bhakti. E exatamente o capítulo 9, ele está exatamente no meiozinho, né? Ele é o recheio. Então, o Bhagavad Gita é como se fosse um sanduíche. Então, um sanduíche tem 2 pedaços de pão e tem um recheio, certo? Então, essa parte do meio da devoção é exatamente um recheio. É o que vai dar sabor ao pão, né? Ninguém gosta de comer pão seco, né? Agora, recheio, às vezes a pessoa come ele puro, né? Então, queijinho, né? Então, esse queijinho, esse néctar, esse recheio do pão, ele é o Karuna que está querendo falar. Um momentinho, eu queria pedir
pediu para o Rama Presta, por favor, que desligue o seu microfone, que está dando o barulho do ventilador. Ah, é. Aí fica gravado, né? Obrigado, Rama. É um microfonezinho que tem embaixo, certo? Do celular. Você clica nele aí e aí corta o seu som. Ok. Então, Melhorou? Não, você ainda está com o microfone ligado, que eu estou ouvindo sua voz. Agora melhorou porque você desligou o ventilador, né? Certo? Mas se você quiser deixar o ventilador ligado, então basta você clicar no fonezinho, que tem um desenho de um fonezinho aí embaixo do seu celular, aí desliga seu som. Aí você pode ficar com o ventilador ligado. Entende? Porque. Como eu não entendi. Olha, no seu celular ou no computador, aí embaixo deve ter um microfonezinho. Desenho de Marichaca, microfone. deixa assim mesmo, ele já desligou o ventilador, tá bom, deixa assim mesmo. Tá certo. Então, tá vendo aí? Quando a mulher manda, a gente obedece. Deixa assim mesmo. Brincadeira. Então, como eu estava dizendo, o recheio é o capítulo 9. O capítulo 9, né, tem assim o recheio, mas o capítulo 9 é o recheio do recheio, que é exatamente o meio do recheio. É o meio do recheio. Então, e nesse capítulo 9, que a gente já estamos estudando há um mês, mais de um mês, né? Estamos tentando fechar esse capítulo. Então, estamos no verso 32. Então, o verso 32, ele faz parte desses versos de amor a Deus, de devoção a Deus, e que esse verso, ele está... o ponto principal dele é enaltecer a grandeza do serviço devocional. Então, o verso ele está com essa finalidade, esse destino. Ok, então vamos lá. Então vamos ler, cantar um mantra, né? Que diz assim: ó meu Senhor, onipenetrante personalidade de Deus, filho de Vasudeva, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então vamos lá. Quem quiser pode tentar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Pronto. Cantamos o mantra em reverências a Krishna e agora vamos continuar. Então, agora eu vou ler outro mantra em sânscrito, tá? Aí eu vou ler ele direto, vou ler uma vez só. Depois eu vou ler a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Depois a gente pode comentar alguma coisa. Cada um de nós pode comentar um pouco sobre isso aqui. Manhi partavya pashricha jepisyu papachan manaya jamayaha istrio vaishastata shudras tepichanti parangatim. Tradução. Ó filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, as mulheres, os vaixas e os shudras, trabalhadores braçais, podem alcançar o destino supremo. Ok. Então, eu tenho essa tradução aqui, que é uma tradução do Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, certo? Então, nessa tradução, nós temos aqui, entre duas barras, há uma oração explicativa, certo? Então, aqui fala, sejam de nascimento inferior. Ó filho de Prita, mesmo que sejam de nascimento inferior. Aí coloca entre as duas barras as mulheres, os vaixas, os shudras e os shudras. Podem alcançar o destino supremo. Então, ele está dizendo que existe uma classe de pessoas, essa tradução diz,
que existe uma classe de pessoas que tem um nascimento inferior. Aí, nessa classe, coloca as mulheres, os vaixas, os shudras, os trabalhadores braçais. Isso quer dizer que, na cultura védica inicial, existia um sistema em que se classificava as pessoas de acordo com o trabalho, né? E existia o trabalho superior, que é o trabalho intelectual. Esse trabalho intelectual é o trabalho dos brahmanas, dos sacerdotes, dos professores, né? E existia os outros trabalhos, como comerciante, né? Nós temos aqui o vaixya, né? Temos o trabalho dos shudras, que é a maioria das pessoas, que são os trabalhadores que auxiliam, né? E temos também a classe administrativa, que são os governantes. Então, os governantes e os brahmanas, sacerdotes, eles eram considerados as classes superiores. E se pensava, pelo que Krishna está falando aqui, porque se Krishna está citando esse verso, é porque existe algum motivo social, né? Algum motivo na época sobre isso aí, que tratava sobre isso. Na época, o motivo era que as pessoas de que não fossem da casta dos sacerdotes e dos reis governantes, essas pessoas não eram capazes de alcançar o Supremo. Tinha-se esse pensamento. Mas agora, Krishna, ele iguala todas as classes. Ele diz que as pessoas, não importa qual seja o seu nascimento. Na realidade, Krishna deu esses exemplos aqui e citou estria, mulheres, citou vaixas, comerciantes, citou shudra, trabalhadores braçais, simplesmente como uma sequência de ideias só para dizer que não importa qual seja o seu nascimento, não importa se você nasceu rico, pobre, preto, branco, dessa raça, daquela raça, se você é brasileiro, americano, judeu, se você tem essa religião, aquela religião, o que quer que lhe rotulem, o que quer que lhe classifique, essa é a ideia de Krishna. Qualquer pessoa, qualquer classificação que lhe deem no mundo, né? Qualquer designação que façam de você, essas designações corpóreas que fazem, que identificam as almas com o corpo material, essas designações elas não são válidas quando se está refugiando-se, aqui Krishna fala, né? Refugiando, via pasritya, né? Refugiando-se em mim, né? Em mim, via pasritá, quer dizer, refugiar-se. Quando uma pessoa, ela se refugia em Krishna, acaba-se qualquer tipo de designação material. Agora, quando a pessoa se identifica com o corpo e se refugia na sociedade, na amizade, nos amores materiais, ela vai ter que enfrentar discriminações dentro do mundo, né? E essas discriminações existiam até mesmo dentro de uma cultura avançada espiritualmente, que era a cultura védica, de 5.000 anos. Então, quando Krishna falou esse Bhagavad Gita, ele já percebia que na sociedade havia discriminações sérias quanto classes superiores, classe A, classe B, classe C. Então, esse fenômeno visível, foi visível, mesmo numa classe superior, numa sociedade superior, muito avançada, mesmo numa sociedade superior, muito avançada, ok? Então,
Então, nesse caso, isso aqui que Krishna está falando, que ele está dando esse significado, essa passagem aqui, citando mulheres, faixas, shudras e trabalhadores braçais, não significa que ele está inferiorizando ou está rebaixando essas pessoas. É que a sociedade da época, né, a mesmo avançada espiritualmente, mesmo intelectualizada, elas faziam essa discriminação. E o que Krishna faz aqui agora, nesse momento, Krishna ele está igualando todos no caminho espiritual. Ele está igualando todos quando na busca espiritual, todos estão no mesmo barco, né? Então, eu me lembro, assim, das aulas que eu era brahmachari, Ramapresta também era brahmachari, lá no templo do Parnamirim, né? E ele sempre dava aula e ele explicava que, olha, veja bem, se você entrou no barco, você vai chegar. Se você está na popa ou se você está na proa, quando o barco chegar, todo mundo chega. Então, assim mesmo, é o conhecimento espiritual. Se você não importa o que eu sou, o que é que eu sou? Eu sou um devoto que às vezes tenho dificuldade de cantar minha japa, às vezes tenho dificuldade de seguir os princípios, às vezes eu tenho dificuldade de pensar em Krishna, mas eu sou um devoto, eu acredito que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eu acredito que Deus é assim, bonito, né? Eu acredito que Deus é bonito. Olha aí, ó. Deus é muito bonito, que Deus é azul, né? Um azul, um negro azulado, né? Um negro azulado, né? Krishna, a palavra Krishna quer dizer negro, né? Então, azulado quer dizer que ele é tão negro, tão negro, tão negro, que já é azulado, né? Azulão, né? Tem até um cantor chamado Azulão, né? Tem um pássaro chamado Azulão, né? Que é um pássaro negro também, né? Azulão. Então, esse Krishna, eu acredito em Krishna. Então, não importa, Krishna fala, se você se refugiar em mim, eu vou dar toda a força, eu vou dar toda a inspiração, eu vou dar todo o desejo que você tem, eu vou aumentar esse desejo e você vai me alcançar. Então, o que Krishna está dizendo nesse verso, não está discriminando ninguém, ele não está separando nenhuma classe, muito pelo contrário, ele está juntando todas as classes, ele está unindo todo mundo, ele está dizendo que todo mundo está no mesmo barco, o barco do caminho espiritual. E nesse barco, ele cabe todos, tem lugar para todos, e todos aqui têm o mesmo direito, e todos podem alcançar o mesmo objetivo. Que aqui ele fala que o objetivo é Param, o Supremo, Gatim. Gatim é chegada, tipo gol, né? Gol em inglês não é vá, né? Então, a ida suprema, né? A ida suprema, Param Gatim, a ida suprema. Então, esse aqui, eu estou dando assim um outro significado, né, desse verso, porque, assim, depois que Prabhupada escreveu isso, causou muitas polêmicas, né? Mas aqui, Krishna não foi nem Prabhupada que falou, né? Isso é a tradução, do sânscrito, né? Então, são as palavras de Krishna, e Krishna também não está discriminando. Krishna está elevando as pessoas. Krishna está dizendo que no caminho espiritual, na sociedade humana, nós fazemos discriminação. Na sociedade humana, se você não for bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, com dinheirinho, ninguém lhe respeita. Isso é a sociedade humana, né? E essa sociedade, e isso não é só na sociedade materialista, mesmo na sociedade espiritualista, como na cultura védica, né, os seguidores dos Vedas, os seguidores da cultura espiritual, eles faziam discriminação, entende? Faziam discriminação de classes. Mas a Krishna não faz. Krishna aqui, ele está dizendo todos, se você for na sociedade humana, você vai encontrar uma sociedade de competição, você vai encontrar uma sociedade de agressão,
uma sociedade escravocrata, entendem? Porque vai tentar fazer as pessoas se tornarem seus servos. Mas no caminho espiritual, não. No caminho espiritual, todo mundo é servo de uma única pessoa, Krishna. Ninguém é senhor, todos são servos de Krishna. E quem serve mais é que é o mais querido. Né? Aqui na sociedade, o mais querido é aquele que é mais servido. Né? Quanto mais fã você tiver, mais servido você é. É isso, né? Porém, na sociedade espiritual, quem serve mais a Krishna, esse é o mais querido. Então, aqui você pode pensar na sociedade que, se eu servir, vou me considerar uma pessoa sem inteligência. Na sociedade espiritual, não. Se você serve, você serve não só a Krishna, você serve ao devoto de Krishna, se você serve ao devoto do devoto, e do devoto do devoto do devoto, aí é que você é um grande devoto. O Sr. Chaitanya fala isso, que uma pessoa que se diz ser devoto de Deus, esse não é devoto de Deus, mas aquele que diz ser devoto do devoto de Deus, esse sim é devoto de Deus, esse sim é que é aceito como servo de Krishna. Então, Krishna aqui, ele está colocando esse ponto, ele está enaltecendo, como eu falei antes, o serviço devocional. Ele está engrandecendo esse caminho da devoção do amor. O caminho da devoção, do amor, não discrimina as pessoas, não separa as pessoas, não julga as pessoas. Né? Esse caminho, ele une, ele acrescenta, ele inspira, ele dá às pessoas mais e mais realizações. Então, quando você cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com atitude de servo, aí o sabor do santo nome vai despertar no seu coração. Aí você vai querer cantar cada vez mais Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Mahamantra, ele é a chave da devoção, ele é a chave do amor, mas ele tem que ser cantado numa atitude humilde. Trinadya pisu nityana, tarora pisa resnuna, manena manadena, kirtanya sadahari. O Sr. Chaitanya dá o exemplo que uma pessoa deve cantar o Mahamantra Hare Krishna no estado mental humilde, se considerando inferior à palha na rua. Por que a palha? Porque a palha todo mundo pisa, né? A grama todo mundo pisa. Então, se você deve ser considerado como uma grama, podem pisar em mim, podem me pisar, não tem problema. Eu sou caído, né? Mais tolerante do que uma árvore. A árvore está lá, tolera sol, chuva, frio e continua dando os frutos, né? Agora vai começar a época da manga, né? Muita manga aqui no Nordeste, né? Lá no Parnamirim, quando eu e Irama Presta, a gente morava lá, na 17 de agosto, no Parnamirim também, tinha o Festival da Manga, né? Muitas mangas, as árvores, elas são muito piedosas. Elas toleram chuva, elas toleram vento, elas toleram seca, mas elas continuam sempre dando os frutos para nós. Né? Assim o Sr. Chaitanya fala, devemos ser tolerantes como a árvore. Às vezes as pessoas chegam e fazem um coração na árvore, furando a árvore, perfurando a árvore. Às vezes as pessoas cortam as árvores, mas elas insistem em continuar crescendo e dando seus frutos para todos. Assim, o Sr. Chaitanya fala, devemos ser mais tolerantes do que uma árvore, oferecer todo o respeito aos outros. Se é para os outros, eu ofereço todo o respeito. Mas para mim mesmo, eu não quero nenhum respeito, né? Não querendo nenhum respeito em troca. Então, essa atitude de serviço, de serviço assim, humilde para Krishna, isso deixa Krishna tão satisfeito. E você não vai ficar inferior a ninguém. Né? Se alguém lhe pisou, você só cresceu, né?
Você só avançou, só cresceu, só criou mais desejo de servir a Cristo, né? Quanto mais lhe pisam, mais vontade você tem de servir a Cristo, né? Então, eu estava lendo também o Narada Bhakti Sutra, né? E numa passagem do Narada Bhakti Sutra, fala que os devotos são incompreendidos, né? Tem um verso que diz assim, os devotos, tem 3 coisas dos devotos. Os devotos são infalíveis, os devotos são incompreendidos e os devotos são raramente encontrados. Raramente você encontra um devoto. A maioria das pessoas, elas são materialistas, elas são egoístas, elas só pensam nele mesmo, não estão interessadas no bem dos outros. A maioria das pessoas é assim, né? A maioria, quando fazem alguma caridade, é para se regozijar, para mostrar que são o tampa, né? Então, esse tipo de pessoas é muito fácil de ser encontrado, mas encontrar aquela pessoa humilde, que só quer o seu bem, que tem a maior compaixão por você, que quer que você cresça na sua vida espiritual, essas são muito raras. Então, os devotos são muito difíceis de serem encontrados. Então, a raridade de encontrar um devoto, né? E eles são incompreendidos, né? Porque apesar do devoto fazer só o bem, né? Só querer dar um livro para a pessoa, só querer distribuir a consciência de Krishna, ensinar as pessoas a cantarem Hare Krishna, só querer que as pessoas sejam felizes, né? Entendendo muito bem que o gozo dos sentidos, ele não traz felicidade. O gozo dos sentidos traz ilusão, ele traz a ira, ele traz a queda na existência material. Então, o devoto só quer mostrar para as pessoas que elas, cantando o Hare Krishna, podem ser felizes, são incompreendidos, né? Jesus Cristo foi crucificado. Mesmo os cristãos hoje, eles falam, só Jesus salva. Tá bom, porque ele não está aqui, né? Porque quando ele estava aqui, crucificaram ele, né? Quando ele estava aqui, crucificaram ele. Então, Haridasa Thakura foi chicoteado por 21 mercados. 21 mercados, Haridasa Thakura foi chicoteado, açoitado, entende? E era para ele morrer de tanto apanhar. E ele não morria, porque ele estava cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Nenhum momento ele parou de cantar Hare Krishna. Nenhum momento que ele estava sendo chicoteado, agredido violentamente. Até que as pessoas que estavam açoitando ele, dizendo, você não vai morrer, não? Morra, por favor, porque se você não morrer, o muçulmano que mandou bater em você, o rei muçulmano, vai matar a gente, porque a gente não conseguiu matar você. A gente aqui, uns 10 bem forte, você um só fraquinho, batemos, não conseguimos matar, ele vai matar a gente. Aí Haridasa Thakura, tá tudo bem, eu vou entrar em Samadhi e vocês me jogam no Ganges aí. Então ele entrou em Samadhi, aí parecia que estava morto, né? Como tipo Jesus que foi crucificado, aí o pessoal pensava que ele tinha morrido, aí tiraram ele da cruz, colocaram na catacumba, ele esperou um pouco para todo mundo ir embora e depois, foi-se embora. Saiu da catacumba, porque ele estava em Samadhi. Isso é a característica de um devoto puro de Krishna. Ele só morre quando Krishna quer, quando Krishna chama ele, né? Então, quando aquele César fez perguntas a Jesus, Jesus ficava calado e não respondia as perguntas, aí César falou para ele, você não tem medo de morrer, não? Você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida? Aí ele falou, não, quem tem poder sobre a minha vida é Deus. Ninguém tem poder sobre a minha vida dele. Ele tem o poder sobre a vida de todos. Eu só vou morrer quando Krishna quiser, quando Deus quiser, e ninguém é capaz de me matar. Então, essa é a característica de um devoto que se refugiou em Deus, que se refugiou no Supremo, que se refugiou na personalidade de Deus. Vyapashritaha, essa é a palavra, refugiar-se no Senhor Supremo. Então, quando o devoto está assim, então não importa se ele era judeu, se ele é fariseu, se ele é de onde quer que ele seja, muçulmano, hindu,
ele vai chegar ao destino supremo, Parangatim. Então, essa aqui é um pouco do significado que eu falei aqui, tá? Agora vamos para o verdadeiro significado, que é o significado de Srila Prabhupada. Significado, se bem que tudo que eu falei é o que Prabhupada falou também, né? O que Prabhupada fala em outras partes, né? Mas vamos agora ver o significado escrito de Srila Prabhupada. Vamos lá. Significado. Aqui o Senhor Supremo é bem claro ao afirmar que o serviço devocional não há distinção entre as classes inferiores e superiores de pessoas. No conceito de vida material, há essas divisões, mas elas não existem para quem se ocupa em transcendental serviço amoroso ao Senhor. Todos são aptos a chegar ao destino supremo. No Srimad Bhagavatam, afirma-se que, mesmo os mais baixos, que são chamados chandalas, comedores de cachorro, podem purificar-se associando-se com devotos puros. Portanto, o serviço devocional e a orientação de um devoto puro são tão fortes que não há discriminação entre as classes inferiores e superiores. Qualquer um pode adotar este processo, refugiando-se no devoto puro. A pessoa mais simples pode purificar-se, seguindo-se a orientação apropriada. Conforme os diferentes modos da natureza material, as pessoas são classificadas do modo qualitativo da bondade, brahmanas, do modo da paixão, kshatriyas ou administradores, no modo em que há uma mistura de paixão e ignorância, baixas ou comerciantes, e no modo da ignorância, shudras ou trabalhadores. Inferiores a estas estão os chandalas, que nascem em famílias pecaminosas. Em geral, as classes inferiores evitam associar-se com aquelas nascidas em famílias pecaminosas. Porém, o processo do serviço devocional é tão forte que o devoto puro do Senhor Supremo, que pode capacitar as pessoas de todas as classes inferiores a atingir a mais elevada perfeição da vida. Isso só é possível quando alguém aceita refugiar-se em Krishna. Como aqui indica a palavra Vyapashritya, é necessário refugiar-se completamente em Krishna. Então, é possível ser muito maior que grandes guianes e yogis. Hare Krishna, misericórdia de Krishna, eu acho que tudo que eu falei estava aqui nesse significado aí, né? Prabhupada o que eu falei realmente era inspirado no que Prabhupada falou. Só tem uma coisinha que eu gostaria de comentar mais, é que refugiar-se em Krishna. Mas Krishna não está aqui, Krishna já partiu, né? Krishna Swadhammo Pagate, Dharmagyanadi Bishaha, Kalonastadi Shramesha, Puranarkodo Ditaha. Então, Krishna, ele não está aqui presente, ele saiu e levou a sua morada transcendental. Junto com ele, levou o conhecimento e levou a religião. E quem agora ele deixou para nós, né? O devoto Bhagavata e o Srimad Bhagavatam, que não são diferentes. O que é a literatura que relata os passatempos de Krishna. Então, refugiar-se em Krishna significa, nessa era de Kali, né, Kalonastadi Shramesha, uma era escura, né, de ignorância, de religião, refugiar-se em Krishna. Nessa era de Kali, significa estudar o Srimad Bhagavatam com a pessoa Bhagavata, né? Com o devoto Bhagavata, aquela pessoa que é rendida a Krishna. Então, refugiar-se em Krishna, Prabhupada, no significado, ele diz que é aceitar a orientação de um mestre espiritual, um devoto puro, fidedigno, que guie você no caminho da vida espiritual, né?
E esse mestre espiritual, ele tem que estar presente no planeta, certo? Tem que estar presente, né? Dizer, só Jesus salva. Ele não está no planeta. Ele não está no planeta. Se ele estivesse aqui no planeta, aí seria o teste para ver se você realmente ia se refugiar dele, né? Então, o mestre espiritual, ele tem que estar no planeta para você prestar um serviço pessoal para ele, para você realmente se refugiar nele, né? Então, isso aqui é um comentário que eu queria fazer e eu acho que não tenho mais nenhum comentário. Eu iria dar essa palestra. Agora eu vou abrir, né? Abrir uma sessão em que todo mundo pode fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né? Todo mundo pode acrescentar, abrilhantar esses versos. Prabhu Hari Chakra, eu quero fazer uma pergunta, viu? Pode fazer. Pode fazer, Tcharam, a sua pergunta. Quando o senhor estava falando sobre o verso, aí teve uma hora que o senhor falou que causou polêmica na época. Foi sobre esse verso quando fala do pessoal inferior, daquelas pessoas inferiores que podem alcançar Krishna, se refugiar nele. Foi a polêmica de que exatamente? Sim. Porque, às vezes, como a gente viu na sociedade, nossa sociedade, né? Antigamente, as mulheres nem votavam, né? Não votavam, né? As mulheres não podiam falar, não podiam se expressar, eram consideradas pessoas menos inteligentes, né? Então, na época de Krishna, há 5.000 anos, eu percebo que Krishna falou esse verso porque naquela sociedade onde Krishna apareceu, também tinha essa mesma polêmica de discriminar as pessoas. Porque essa discriminação ela é natural na sociedade humana, entende? Porém, quem se refugia no caminho da vida espiritual, ele destrói todas essas barreiras. Aí, na vida espiritual, né, todos são iguais, todos têm o mesmo direito, todos podem alcançar o mesmo destino. E Krishna, ele foi esse comunista, né, espiritual. Né? Mas qual foi a polêmica mesmo que o senhor citou? Oi? O senhor lembra que o senhor falou sobre a polêmica que surgiu? Certo, eu falei... Que polêmica foi mesmo? A polêmica é a polêmica normal. Quando eu falei no começo, quando eu falei dessa polêmica, no começo da aula, eu expliquei que no mundo material existe uma competição entre homens e mulheres e uma rivalidade. Então, os homens se acham mais inteligentes, as mulheres se acham menos inteligentes, e isso cria um clima polêmico em toda a sociedade, né? As mulheres não se acham menos inteligentes, elas se acham mais inteligentes que o homem. E os homens se acham mais inteligentes do que a mulher. Então, isso cria uma polêmica, né? No começo do movimento, né, a gente... Rama Presta lembra bem disso aí, eu acho que você também, Tcharam, pegou muito isso, né? Que as devotas eram tratadas assim um pouco como se fossem seres inferiores, né? Como se elas fossem inferiores. E quando, na realidade, todo mundo que está num barco tem o mesmo nível. Tem uma mesma... Prabhu? Oi. Dá licença? Não, eu não alcancei essa época não, Prabhu. Quando eu entrei no movimento, eu fui morar em Salvador e depois vim morar aqui, né? Então, os 2 tempos que eu vivi foram tempos onde as mulheres eram bem tratadas. Porque quando eu entrei lá era Prabhu Vrindavana, morava a prima por Marta, morava Sarveshwari, Prabhu Rukram, passou por lá a esposa Prabhu Mandali Bhadra, e outras devotas externas, elas eram tratadas. Eu realmente nunca vi assim nada como já aconteceu, que realmente chegava a ser ofensa às mulheres, às devotas. Eu não alcancei não, então foi o tempo lá, Salvador, e aqui, com o senhor como administrador, o senhor não tratava as mulheres mal, eu não via, eu, pelo menos nunca vi, né? Nem outros devotos que moravam no templo. Eu não peguei essa época não. Pronto. Ele já entrou na época boa. Ele já entrou na época boa.
Lama Presta se lembra que Pois é. Me lembro. O Hari Chakra, só para falar mal das devotas? o Hari Chakra, você podia ler o verso do capítulo 3, é o verso 36, se eu não me engano. 36, do Capítulo- capítulo 3. Vou ler. Capítulo 3, verso 36. É Arjuna falando, certo? Ele fala: Arjuna disse, ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força? Uma pergunta de Arjuna. É esse verso que você está procurando? Esse daí não é o 35, não? Não, é o 36. O 35 é muito melhor cumprir seus deveres prescritos. Não é esse não, Hari. Olha, é um que fala Apichetsu Duracharo. É desse capítulo aqui, é do capítulo 9. É um verso anterior. Ele está falando sobre o serviço devocional. É o 36, né? Capítulo 9, 36? Ou não? O capítulo 9, ele é o verso 30. Apichet Sudaracharo, Bhajate Mamanyanya Bhakti, Sudareva Mantavya, Samyavya Vastitor Risaha. Mesmo que alguém cometa a ação mais abominável, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Então, isso daí, independente de ser homem, mulher, Shudra, qualquer coisa, Krishna já está dizendo, né? É uma sequência de raciocínio, né, Rama? Sim, Esse sim, verso sim. nosso aqui é o verso 32, né? E esse aqui, aquele lá foi o verso 30, certo? Aí Krishna está fazendo uma sequência enaltecendo o serviço devocional. Sim. Você está no barco do serviço devocional. Nesse verso, Apichet Sudaracharo, Krishna fala que mesmo que você tenha cometido o maior pecado, nem da pessoa que não cometeu pecado, mas nasceu, é boazinha, nasceu numa classe inferior, mas Krishna fala, não, você é pecaminoso, mesmo que você tenha sido o maior safado, você foi o maior safado, mas você se dedica, se você se entrega ao caminho da busca espiritual, da consciência divina, você deve ser considerado um santo, se você está devidamente ocupado. Então, isso aí é um verso que Krishna está animando. Não é que o devoto, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa agora e eu sou santo? Não. Krishna está animando os devotos, dizendo, cante Hare Krishna. Bhaktivinoda tem uma canção. Se você está com dor de cabeça, cante Hare Krishna. Se você está com dor de pé, cante Hare Krishna. Se você está feliz, cante Hare Krishna. Se você não quer cantar Hare Krishna, cante Hare Krishna. De qualquer maneira, cante, se ocupe em serviço devocional. Porque Krishna, e depois Krishna fala com outro verso, eu, com a luz brilhante do conhecimento, eu vou cortar o nó da ignorância, o nó da ignorância, o nó que nasce da escuridão da ignorância, o nó do apego material que nasce da escuridão da ignorância. Então é isso, Rama Presta. E nesse significado de Srila Prabhupada, ele fala, não é, que mesmo que se encontre algumas manchas na Lua, ainda assim essas pequenas manchas não vai impedir o brilho da Lua. Eu acho que é nesse mesmo significado. Né? É nesse É. mesmo significado. Você sempre citava esse verso, Rama Presta. Eu me lembro. Eu gostava muito. Você citava esse exemplo da Lua também. Isso. Naquelas primeiras traduções do Gita, falava mesmo que seja considerada a pessoa mais pecaminosa se você aceitar o barco do conhecimento transcendental, você pode facilmente ultrapassar esse oceano de nascimentos e mortes. Se eu não me engano, era assim. Mas mudou um pouco, né? Não, o significado da essência não, né? Não é a essência, não. Não, assim que ele usava
o barco do conhecimento transcendental. Isso. Por isso que é bom a gente ter vários Bhagavad Gitas em casa, né? É? Porque cada um traz uma visão, assim, de quem traduziu, né? Porque eu acho que a tradução é uma arte, né? Quem traduz livros, ele é um artista, entende? E ele não tem como ele não exprimir seus sentimentos. A pessoa, não, eu vou traduzir. Não, quem não exprime sentimento é o Google. Se você pedir para o Google traduzir, aí o Google não vai traduzir de acordo com a cultura que ele tem. Ele vai traduzir só de acordo com as informações que ele tem. Mas, como nós somos seres humanos, e à medida que traduzimos um texto, nunca será a mesma tradução, porque você vai colocar seus sentimentos, você vai colocar o seu momento histórico, tudo ali. Você vai colocar ali. Então mesmo Prabhupada, quando ele faz a tradução do Bhagavad Gita, é muito diferente da tradução de Vishwanath Chakravarti Thakura, de Baladeva Vyadibhushana, porque Prabhupada ele estava num momento em que ele estava numa inspiração de salvar o mundo inteiro e estava lidando com pessoas que não tinham menor conhecimento espiritual, enquanto que esses acharyas anteriores, eles estavam escrevendo o Bhagavad Gita para convencer os impersonalistas que Krishna é Deus. Então, ele já estava lidando com pessoas religiosas, austeras, seguidoras do princípio védico. Então, o que eles precisavam é convencer intelectualmente aquelas pessoas. Enquanto que Prabhupada não, ele estava lidando com drogados, com pessoas do Bauri, né? Pessoas viciadas, caídas, comedores de carne, entende? Assim, degradados sexualmente, não existia limites, né? Faça amor, não faça guerra, né? Então o negócio é não ir para a guerra e ficar aqui fazendo sexo, né? Então a ideia era essa, né? Dos anos 60. Então Prabhu Harichakra. Oi. Me perdoe, dá licença a todos que estão aí, o senhor. Eu sou mesmo desafortunado, rapaz. Sou um vacilão. Eu vim para casa da namorada aqui e não reparei que meu celular tá descarregado. Procurei o carregador aqui, mas o carregador que tem aqui não cabe. Então eu vou me retirar porque só tem 5%, daqui a pouco vai cair. Mas obrigado pela oportunidade, pela aula, tá bom? Eu agradeço. Me perdoe. Reverências, Mataji, reverências, Prabhu, das reverências, viu? Uma boa noite, todos tenham uma ótima semana, viu? Agradeço, Tcharam, a sua presença. Tá legal. Eu vou aproveitar a deixa do Tcharam também, Sim. que eu vou colocar da idade para dormir. E só queria fazer uma colocação, Harichakra, tá bom? Certo, vamos lá, ainda está gravando. Essa colocação vai ficar para o mundo inteiro. Então, embora eu não tenha acompanhado exatamente assim 100% os comentários anteriores, uma observação que eu faria é a nossa cultura, né? A nossa cultura, não só a cultura ocidental, né? Como diz o Paulo Freire, né? O meio em que nós vivemos, né? Muitas vezes a gente vê pessoas assim, homens e mulheres, que querem de fato fazer um projeto e expandir a missão de Srila Prabhupada, né? E todos vão ali com ímpeto, né? Vão dar o seu melhor, né? No entanto, assim, os agrupamentos, eles deterioram os conceitos das pessoas, né? Então, nós já temos, né, uma facilidade para taxar as mulheres, né? Não só mulheres, né? Mas toda minoria expressiva socialmente, né? A gente já tem essa tendência a aproveitar e tirar uma casquinha, né? Então, quando estamos dentro de uma instituição, uma repartição pública, um trabalho, né? Brahma Presta, que tem, assim, conhece bastante a sociedade pernambucana, Harichakra, né? E eu, né, um pouquinho a de Minas Gerais. Então, a gente vê, assim, que os homens, eles se agrupam muito, né? E corrompem, às vezes, a boa intenção, a boa vontade uns dos outros.
assim como as mulheres também, né, nas mesmas situações. Então, o que Srila Prabhupada trouxe para a gente foi tão elevado, tão absolutamente elevado, que as polaridades, né, que a gente está discutindo nesse verso, elas perdem o sentido para quem tem realmente um avanço espiritual a toda prova, né? Para aquela pessoa que pode caminhar sobre as brasas. Então, essa pessoa, ela vai testar o seu conhecimento na prática, né? Não só teórico. Mas o que nós observamos é que, além das polaridades, né, naturais, existe ainda o perigo de contaminação quando o aglomerado acontece, né? Quando as pessoas se agrupam e o objetivo delas não tem um centro definido, né? Não tem um norte definido, elas vão se agrupar para quê? Em qual direção, né? Então aí que mora o perigo, né? Então aí você vai passar para o outro a sua vivência, seus traumas, e vão comentar e vão, talvez, dependendo do que seja dito, vão piorar mais ainda, ou não, né? Dependendo, pode piorar mais ainda a mentalidade do outro em relação a esses temas que foram discutidos hoje. Então é perigoso isso, né? Assim, tirar a instituição, não priorizar o indivíduo, que é o que acontece, né? A instituição não prioriza o indivíduo. Então o indivíduo tem que se priorizar. O indivíduo tem que buscar dentro de si mesmo ali seu norte, né? E não ir na onda, né? Nosso movimento perdeu muita potência, né? Uma certa época, todo mundo sabe, e não só o nosso, né? E não é nem bonito comparar, mas não foi só o nosso. E infelizmente sobrou para nós, né? Conheço muitas mulheres capazes, dignas, e até mesmo jovens, jovens visionários, né? Também, que não podem executar, não podem chegar com o novo, não podem trazer o ar fresco, porque as pessoas já estão sentadas na sua zona de conforto e não querem abrir espaço. Então, é isso que eu queria dizer. Independente das polaridades, a gente tem que ver como é que eu, como indivíduo, como é que eu estou sofrendo a influência desse meio. Ter muito cuidado, porque não é porque está junto ali que é tudo igual, né? É isso aí, quer dizer. E me dá licença, se quiserem responder depois no chat, eu posso acompanhar, mas eu vou cuidar do meu altarzinho agora, que já são 9 horas. Rama Presta, eu queria dizer que é um prazer ter você aqui, viu? Já, Mais vezes. a Vamos recíproca é organizar lá em verdadeira. Aldeia um chazinho da tarde lá, né? Sua esposa é muito simpática, ela gosta muito de perguntar, né, e conversar. Então, vamos aproveitar esse embalo enquanto a gente pode, né? Porque os lockdowns da vida, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. O planeta está todo passando uma reforma, né? Então, enquanto a gente puder, vamos fazer esse sanga, essa associação. Vamos muito bom sim, te ver. Matheus. Hare, Já, Matheus. Haribo. é para vocês. Então, eu tenho mais uma observação que eu não coloquei e que eu acho que é importante, certo? O Rama Presta falou sobre tradução, né? Então, essa tradução aqui, eu ouvi um comentário que me pareceu ser um comentário lógico, certo? Sobre esse verso, tá? Não foi dentro da nossa Sampradaya, foi dentro de outra Sampradaya aí, não, na mesma Sampradaya, mas não na árvore, no galho de Prabhupada, né? Outro galho, certo? Mas me pareceu lógico, e tudo que me parece lógico e tem bom senso, tem razão de a gente considerar e levar a sério, né? Então, aqui ele falava o seguinte, que o verso é o seguinte: ó filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior. Aí ele coloca um travessão. Quem traduziu colocou um travessão. O travessão indica uma oração explicativa, certo? Mas não existiria esse travessão. Então, mesmo que seja de nascimento inferior, vírgula, as mulheres, os shudras, os vaixas e os shudras
não teria esse travessão, né? Podem alcançar o destino supremo, até pela concordância, certo? A concordância. Se ele fosse concordar com a pessoa de nascimento inferior, aí não seria podem, seria pode alcançar no singular, porque ele estaria concordando que você tem essa sequência de mulheres, vaixas e sudras, ele está dentro do travessão, então eles não vão concordar com o verbo. Vai concordar com o verbo de nascimento inferior. Pode, né? Então, ele não teria esse travessão. Não teria esse travessão. Certo? Para colocar podem, teria que tirar esse travessão. Ok? E o devoto, ele explicava que o verso em sânscrito é Jepisiu Papajonaya Striya Vaishas Tata Surudras. Ele não tem travessão no sânscrito. Não tem. Simplesmente ele está falando pessoas de nascimento inferior, mulheres, os vaixas, os shudras. Ele coloca todo. Ele não diz que as mulheres têm nascimento inferior, certo? Não diz que os shudras têm nascimento inferior, nem que os vaixas têm nascimento inferior. Ele fala pessoas de nascimento inferior, mulheres, vaixas, shudras. E no significado de Prabhupada também não faz menção que as mulheres têm nascimento inferior, nem os shudras, nem os vaixas. Né? Ele não faz essa menção. Prabhupada não faz. Prabhupada faz a menção dos chandalas, ok? Os chandalas, ok? Papajonaya, Prabhupada faz o nascimento inferior, Papajonaya, Prabhupada menciona os chandalas, comedores de cachorro. Esses têm o nascimento pecaminoso, certo? O Papajonaya quer dizer nascimento pecaminoso, que na tradução ficou nascimento inferior, certo? Esse sim. Então, esses, mas as mulheres, os shudras, os vaixas, eles não são Papajonaya. Isso é uma sequência de ideias. Aqueles que têm nascimento inferior, as mulheres, os vaixas, os shudras, ou seja, Krishna está falando todos que se refugiarem em mim, certo? Mesmo que sejam discriminados socialmente, eles podem alcançar o destino supremo. Né? Então, eu queria fazer aqui nesse Bhagavad Gita traduzido com travessão. E com travessão fica indicando que um exemplo de nascimento inferior é as mulheres, os shudras, os vaixas. E realmente o sânscrito não diz isso. E a própria tradução também usou o verbo no plural, podem. Então ele usou o agrupamento todo. Se fosse se referindo a Papajonaya, somente Papajonaya, e aquele entre travessão seria uma explicação, aí o verbo ficaria no singular. Pode. Né? Ok? Então, vamos continuar nosso estudo, tá ok? Então, agradeço a todos, agradeço ao Urbano. Urbano é o nosso Ekanata. Ekanata, devoto... Hare Krishna, Prabhu. Reverências. Reverências. É um devoto que está em Natal, mas eu não sinto tanta saudade, porque ele está sempre vindo aqui e aparecendo aqui nas nossas reuniões, né? E dando um Hare Krishna, uma reverência, né? Então, pelo menos isso eu falo. Isso é muito bom. Mas você faz muito mais que isso, viu? Você é muito mais que isso. Kanata, ele é um membro contribuinte da nossa construção aqui do templo, né? Mensalmente, ele faz a sua oferta, a sua doação, né? E isso é importante para nós, porque nos anima, né? Não é a quantidade, mas o lembrar, o mostrar interesse. Aí a gente começa, né? Às vezes eu olho assim, o Ekanata, ele sempre assiste as lives que eu faço do Bom Dia, do Bhagavad Gita, do Boa Noite, do Narada Bhakti Sutra. Eu vejo lá, tá azulzinho, então assistiu. O Rama Presta também. Ele não dá
assim, muita coisa, mas eu vejo lá azulzinho, que ele vê, que ele escuta. Né? Isso anima a gente, né? Agora, quando for no Face, dá um likezinho, dá no meu canal do YouTube, faz a inscrição, vamos inscrever. Né? Anima, isso Tá anima a bom. gente. Anima. É. Obrigado, Eka. Hare Krishna. Então, pessoal, vamos Obrigado, terminar senhor, essa reunião. por estar transmitindo essas aulas para gente. Uma persistência que eu fico olhando assim, de meu Deus, como é que ele consegue, ele persiste tanto. Para mim é fácil, porque na realidade, se eu não ler um verso do Bhagavad Gita por dia, uma página do Bhagavad Gita, um verso só, às vezes o verso não dá nem uma página, né? Um verso. E um verso à noite, se eu não ler 2 coisinhas dessa, o que é que eu fiz durante o dia, né? É Pelo menos verdade. um verso. Aí, já que eu estou lendo para mim, eu distribuo para os outros. É só ligar aqui o computador, né? Maravilha. Só Hare ligar Krishna, aqui e falar. Hare Krishna, obrigado. Essas palavras me animam. Obrigado. Ok? Obrigado. Então, gente, vamos encerrar aqui essa reunião. Já são 9h12. Eu vou agradecer a todos. Damos por encerrada essa reunião. Eu vou agora parar a gravação e encerrando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vou encerrando a gravação. Então,